Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto dia do nosso quinto seminário de pesquisa da revista Persevera Vero Gaudium. É um dia muito especial e também estamos comemorando 15 anos e 10 volumes. Eu me chamo Sofia Giona Martins Gomes, eu sou editora executiva e diretora de comunicação da Persevera, que é a revista científica dos estudantes de Direito da UFES. Pois bem, hoje nos honra com sua presença a excelentíssima desembargadora do Tribunal Regional de Trabalho da 4ª Região, a professora doutora Luciane Cardoso Vazio. Ela é doutora em Direito pela UFPR e com pós-doutorado pela University of Edinburgh e pelo Instituto Universitário de Suffolk. Além dela, contamos com a ilustre presença do mestre em Direito pela UFES, o Dr. Rafael Roberto Pinter, o qual atua como promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. No passado, esteve conosco como editor executivo da revista Persevera Vero Gaudium. Os distintos convidados tratarão sobre a importante temática das contribuições da pesquisa acadêmica para a atuação do sistema de justiça brasileiro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos que se fazem presentes e, antes de passar a palavra aos caríssimos convidados, lhes fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que vocês se depararam com algo que não puderam compreender ou dar uma resposta de imediato? Então, pode ser difícil responder quando é feita uma pergunta direta, mas a realidade é que a todo momento somos postos contra algo que não conseguimos entender, ainda não deciframos. Toda pesquisa começa com uma dúvida, com uma pergunta ou um problema sobre o universo à nossa volta. E o mundo jurídico, com toda a sua complexidade e extensiva compreensão, é formado por um alinhado de ideias que permitem a formação de muitos questionamentos. Assim, é evidente que a pesquisa acadêmica tem contribuição profunda no sistema de justiça. O processo de interpretação e aplicação do direito para a resolução de conflitos em caso concreto enseja a identificação de lacunas, controvérsias e diferentes possibilidades para a nossa atuação. Foram aqueles e aquelas que, em certo ponto de sua prática jurídica, não conseguiram entender algo, mas queriam muito fazê-lo e, portanto, partiram para a pesquisa que edificaram cada aspecto do direito que conhecemos hoje. Assim, eles geraram mudanças e reestruturaram o nosso sistema. Nessa linha, o livro O Mundo de Sofia, não à toa um dos meus preferidos de coração, fala que os que questionam são sempre os mais perigosos. Responder não é perigoso, mas uma única pergunta pode ser mais explosiva do que 1000 respostas. Então questionem, façam perguntas que levem a pesquisas, que levem a transformações. Assim, fortificando o nosso sistema, encontrando respostas para uma realidade dinâmica e em constante mudança, que necessita da pesquisa, bem direcionada, para funcionar. A Persevera pretende, com esse seminário, incentivar justamente a produção dessa pesquisa, principalmente aquela desenvolvida pelos estudantes de graduação desta e de outras instituições. Nesse sentido, caso tenham interesse em publicar em nossa revista, nós trabalhamos com fluxo contínuo, que quer dizer que recebemos artigos o tempo todo. Basta entrar no nosso site e submeter seu texto. Para finalizar essa breve fala introdutória, eu gostaria de novamente agradecer a todos que se fazem presentes prestigiando o evento de hoje e, em especial, aos convidados que tão solicitamente aceitaram o nosso convite. Sem mais considerações de minha parte, eu passo a palavra à professora doutora Luciane Cardoso Vazio para que comece sua certamente brilhante apresentação. Muito obrigada. Então, obrigada, Sofia. Então, o Guilherme abre aqui a apresentação. Então, Sofia, muito grata e obrigada a todos, pela presença. O que eu queria começar assim pontuando, então, parabenizo também o professor convidado. O que eu gostaria de pontuar é que quando eu fazia a graduação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente não tinha muito essa veia de pesquisa. Até existia, digamos, alguns professores incentivavam. Eu me lembro do Rui Rosado, que ele queria que a gente fizesse a tradução de umas revistas de direito penal
que eram italianas, e eu me ofereci, nem sabia tanto de italiano, mas aí aprendi. Deixa eu ver, depois tinha alguns professores de direito internacional, mas era algo muito incipiente, assim, a pesquisa. Também a gente não tinha professores com mestrado, com doutorado, eram outros tempos. Nem tinha, não sei se tinha ainda, acho que nem tinha. Eu me formei em 88, estava mudando a Constituição. E, então a gente sabe assim, que essa situação de pesquisar, escrever, não é algo assim que era tão desenvolvido. Mas uma coisa que eu gostava, então, digamos assim que o tripé da universidade qual é? Ensino, pesquisa e extensão. Uma coisa que eu gostava muito também era de participar das extensões, então ouvia as palestras, isso assim enchia a gente de ideias, mas a gente também não ia atrás depois para botar no papel. Então, extensão eu gostava, ensino eu gostava, a nossa universidade era basicamente baseada no ensino e a pesquisa então ficava um pouco de lado. E no quesito ensino, eu sempre gostei tanto de aprender como de ensinar. Então, enquanto eu era universitária, que eu era professora primária. Então, essa continuidade na minha carreira de ser professora universitária, eu acho que decorre de uma vocação ao ensino. Eu sempre acho importante, eu acho que estar ali ou estar aqui é só uma questão de tempo, a gente só se reveza, né? Porque quem gosta de aprender, em algum momento vai ensinar. Então, acho que essa que é a minha primeira fala. Então, eu não sei se tu passa, Guilherme, eu passo. Não sei se foi. Certo. Então, só assim fazendo uma merchandising, a nossa revista teve uma edição, não sei se tu já vai falar ao final, mas uma edição recente, né? Então, parabenizo também a recente edição da nossa revista. Bem, eu sou atualmente desembargadora, como a Sofia falou. No nosso TRT eu coordeno o núcleo de mediação e participo de muitos grupos ligados e não ligados ao tribunal. Então, um eixo da minha pesquisa aqui na universidade, com um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, aqui tem a Aline, que é componente do grupo, e também o professor Luiz Fernando, que coordena junto comigo, é o Grupo Direito e Fraternidade, que a gente fundou em 2013. Essa ideia de estudar o princípio jurídico da fraternidade abriu novos horizontes, pelo menos nos meus estudos, e acho que também nos estudos do professor Luiz Fernando. Porque o direito do trabalho, como você sabe, que é a minha área inicial de pesquisa, ele se funda sobre a igualdade e a liberdade. Igualdade dos trabalhadores no sentido de serem protegidos, né, no direito social, como no Estado social, a liberdade no sentido das liberdades individuais e coletivas, e eu fiquei pensando se existia a possibilidade de aplicar a fraternidade. E aí isso se abriu, então, uma grande pesquisa. Com a pandemia, também eu comecei a participar melhor dessas academias nacionais. O que aconteceu? A gente ficava em casa, né? Então, para dar aula para os meus alunos da graduação, eu descobri a internet e os meios, né, virtuais de comunicação. O tribunal descobriu as audiências telepresenciais. E eu comecei o tempo da gente de deslocamento diminuiu e a gente começou a ter mais tempo, e eu comecei a me interessar pelas academias. Então, nos anos 2020, eu comecei a participar mais intensamente de grupos de pesquisa e de academias jurídicas de direito do trabalho, Academia Sul Rio Grandense de Direito do Trabalho, a qual eu presidi de 2022 a 2024, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu ingressei, que são 100 membros do Brasil todo, e foi fundada por Arnaldo Susequim. E também comecei a participar de alguns grupos de pesquisa dos juízes do trabalho,
que é a ENAMAT, Escola Nacional da Magistratura, e também um grupo da AMB, da Associação dos Magistrados do Trabalho, que se chama CPJ, Centro de Pesquisas Judiciais. Pode passar aqui. Ali, eu senti assim que realmente foi um momento importante de nos abrirmos, né? de conhecer assim, pensamentos de quem realmente atua profissionalmente e faz uma pesquisa de campo forte. Então, essa ideia de participar de grupos, então, no caso dos estudantes, né, de graduação ou de pós-graduação, o grupo de estudo é muito importante, porque ele é, como disse a Sofia, que alimenta essa curiosidade, alimenta as perguntas, né? Então, podemos pular, que aqui na URGS eu já estou há 20 anos, praticamente, lecionando Direito do Trabalho, e na pós-graduação o meu tema de estudo é Direitos Humanos do Trabalho. Tá? E aí eu faço sempre uma intersecção com outras áreas. Né? Analiso vários temas, né? Desde aqueles clássicos do direito do trabalho, trabalho escravo, trabalho infantil, questões de igualdade, mas também ultimamente os temas mais recentes, as influências da inteligência artificial, da lei de proteção de dados. Então é isso que eu tenho estudado com os meus alunos. O que eu acho interessante é que a gente pode fazer uma caminhada, por exemplo, alguns que são bem novos, que estão começando agora na universidade, mas eu nem sei se eu nem tive direito de trabalho, nem gosto de direito de trabalho. Não se preocupem, porque aqueles temas que vocês vão ter contato, em algum momento alguma coisa vai ser atrativa. Então a gente não tem que ter preocupação, a gente só tem que ter a curiosidade e a abertura. Então esse semestre eu vou num grupo de estudos, no outro eu vou no outro, eu participo de um grupo de pesquisa. Aqui eu não me encaixei muito bem, então está tudo bem, termino o semestre. Então acho que o aluno tem que fazer sempre essa experiência de procurar. Essa seria assim a minha dica maior. Eu acho que a nossa conversa, né, Guilherme, dar alguma ideia. Né? Na pandemia, voltando um pouco, quando a pós-graduação fez a seleção, eu até mostrei para o Luiz. A seleção, assim, pediram, você sabe que a gente é avaliado pelo MEC, cada 4 anos. Os alunos, às vezes, precisam ter algum professor doutor ou mestre para escrever com eles. Né? Assim tem sido as exigências das revistas acadêmicas. E no início eu tinha bastante resistência com escrever junto com o aluno, porque eu achava que tinha que ser o direito autoral, tinha que ser individual, eu sou um pouco antiga. Só que com as exigências do MEC comecei a escrever com artigos, escrevi muita coisa, então realmente ali na pandemia eu descobri como é importante também para o aluno a gente escrever junto, porque aí vai debatendo a ideia com ele, etc. Vai melhorando a escrita de uma forma ótima, até aquelas ideias que o aluno traz, a pesquisa que ele faz, que eu não tinha pensado inicialmente. Então, é um trabalho difícil, mas hoje em dia ninguém trabalha individual, todo mundo trabalha em rede. Então, e a pesquisa também é em rede. Então, também é uma dica. Vocês se interessam por uma pesquisa de um determinado professor, podem se aproximar, pode sugerir, professor, eu queria pesquisar isso, pode perguntar. Não esperem até o TCC, que era outra coisa que não existia na minha época. Na nossa época, a gente terminava se formava, né, e terminava o curso sem nunca ter escrito. Se eu nunca quisesse ter escrito um artigo jurídico, ok, né, eu seria bacharel, não era uma necessidade. Mas agora, quando vocês for apresentar um currículo até para um escritório, eles vão olhar se tem alguma publicação, se não tem. Então, essa é a importância também da nossa revista, né? Porque se o aluno quer escrever e precisa isso para o seu desenvolvimento profissional, se ninguém publica o artigo do aluno, não tem como, né? Então, assim, essa abertura, essa caminhada que eu fiz de me abrir para poder publicar com outra pessoa, que pode ser um aluno, que pode ser um colega, etc. Isso eu acho que é uma caminhada que vocês podem já ir fazendo. Procurem um colega
e já vamos assim com uma proposta de texto do professor. Essa é uma boa, talvez seja uma boa ideia, né? O professor um vai querer, o outro vai querer, o outro vai gostar, e assim a gente vai com acerto e erro, né? Aqui tem um pouco, são os meus, esse livro aqui é o que eu mais gosto, porque esse aqui os alunos do mestrado fizeram fizeram uma homenagem, se reuniram, cada um escreveu um artigo para mim e fizeram uma surpresa bem no meio da pandemia. A gente fez um lançamento online. Esse aqui é o meu, do mestrado, prova testemunhal. Esse aqui também eu queria comentar com vocês, que eu fui orientanda do professor Ovídio Batista da Silva, que é um processualista muito importante, que fazia, digamos assim, que tinha uma espécie de rivalidade com os processualistas paulistas, que na época era a Pelegrini, o caso Watanabe, e aqui tinha os processualistas do Sul. A orientação do professor Ovídio para mim foi me convidar para ir na biblioteca dele e baixou assim uns 10 livros. E aí ele disse assim, talvez esses livros te ajudem. Então não foi assim uma reunião que ele disse que vamos estudar o plano de trabalho. Ele disse, tu lê e tu decide o que tu faz. Então assim, uma orientação assim, né, que era interessante naqueles tempos. Então, mas era uma pessoa genial, com uma biblioteca ótima. Então isso ajuda muito, né? E hoje em dia a gente não tinha na época, 99, não tinha facilidade de ter tantos livros online. Aí o meu livro, nossa, não está aqui o meu doutorado, que é Direitos Humanos e Trabalho. Esse do doutorado foi um livro, eu fiz o doutorado na Federal de Paraná e eu já era juíza, então era difícil fazer as aulas. Por que eu fui fazer lá? Porque aqui não tinha. Eu imagino, todo o Rio Grande do Sul, eu não tinha nenhuma universidade que formasse professores de direito do trabalho. Na linha do mestrado e doutorado só tinha lá no Paraná. Tinha em Santa Catarina também. Mas enfim, eu conheci a professora no Paraná. E aí, sempre aquela questão, né, se o tribunal libera, não libera, tu sabe disso, né? Se os órgãos se liberam a gente para estudar, e a resposta quase, naquela época eu era uma juíza substituta, então foi bem difícil, mas houve um Minter ou Dinter, não me lembro agora o que era, em Caxias do Sul, e os professores da Universidade Federal do Paraná vieram dar aula no Caxias do Sul. Então, de novo, essa é a minha história, mas o que eu posso incentivar vocês? Vocês vão atrás e depois do caminho se abre. Tinha tudo para dar errado, o tribunal não ia liberar, eu não ia conseguir fazer a disciplina, mas vieram dar aula aqui. Então, assim, eu tive aula em casa mais ou menos, né? As audiências trabalhistas terminam na quinta de tarde, sexta de manhã. Sexta eu pegava o carro e ia para Caxias. Então, 2 horas. Então, assim, não houve. E um outro professor que dava aula sábado o dia inteiro, lá no Paraná, me favoreceu, então, para assistir a disciplina. Então, vejam como assim também não era tão fácil estudar naquela época. Depois, aqui alguns. Esse de livro Direitos e Fraternidade são as coletâneas, que daí a partir de certo tempo eu organizei. O trabalho Igualdade foi da universidade, no retorno da Universidade de Edimburgo, do pós-doutorado, que lá eu assisti uma disciplina sobre igualdade, sobre discriminação e o princípio da igualdade. A gente nem tinha, assim, toda essa tese de direito antidiscriminatório como se tem agora. Então lá eu voltei com algumas ideias para dar aula no pós, me ajudou, e eu tive essa ideia de organizar um livro, cada um escreveu, dos alunos do mestrado e doutorado escreveram um tema. Então, tipos de discriminação. Então, essa mais ou menos é a minha obra. Então, os grupos de estudos eu já mencionei, né? O mais importante eu entendo que é o grupo de estudos de Direito e Fraternidade vinculado ao CNPq. Pode passar, por favor. Aqui, no centro de pesquisa do CPJ da UNB,
Algumas pesquisas eu acho que foram bem importantes, a pesquisa sobre fake news da Unesco, depois sobre o trabalho no judiciário, sobre teletrabalho, trabalho feminino. Então são pesquisas que ali na ANB não é que eu faço a pesquisa, a ANB faz contato com as universidades e contrata, digamos, pesquisadores. Então já teve gente da UNB que foi contratada e uma doutoranda minha foi contratada especificamente para realizar uma pesquisa. Então esse contato que eu tive com a ANB também abriu a porta para trabalho de alguns alunos, né? Então aqui é uma questão que eu vejo assim, participar desses grupos não é também só importante para mim, é importante para um aluno que pode ter uma chance de desenvolver uma pesquisa, né? É importante para o judiciário como um todo, porque há uma repercussão nessas pesquisas. Então essa que é mais ou menos a minha trajetória, né? O que eu diria para o aluno que quer seguir a pesquisa, né? Que siga a sua intuição. Hoje em dia a gente tem muita forma de pesquisar, né? Há uma facilidade imensa, mas a visita a alguma biblioteca ainda acho que é relevante. Acho que assim, pegar um livro físico é uma coisa boa. Atualmente, eu acho que devia para passar a última slide, por conta de um trabalho do tribunal, eu estou fazendo mais um pós-doutorado, que é no Instituto Universitário Sofia, na Itália. Ali, eu fui em abril para a biblioteca e consegui muita coisa que eu não consegui online. Então, realmente, eu acho que as bibliotecas têm o seu valor. E aqui, esse aqui foi inclusive o grupo de alunos que escreveu o livro para mim, a gente foi entregar o livro na biblioteca do TRT, com outros livros e tal. Então, aqui era uma época que eu tinha muitos doutorandos, atualmente eu estou com um só, porque justamente para estudar dá bastante trabalho. Para estudar no pós-doutorado, eu quis me liberar um pouquinho, então eu estou com um aluno só, assim, é uma alegria poder estudar. Então, eu acho assim, eu me sinto uma eterna estudante, né? Então, indo lá para Florença, né? O Instituto Universitário de Sofia é o que a gente chama de lugar do piano pequenininho, e nesse instituto eu tive a alegria de ser assim, estudante, compartilhar ali o almoço com os estudantes, porque eles têm digamos assim, uma casa do estudante para onde eles permanecem. Tá? Então, eu acho assim, é vida, né? Então, estudar, para mim, é vida. Né? Então, a minha alegria está nesse compartilhar esses estudos. Eu acho isso muito, muito interessante e importante. E eu vou terminar então fazendo um convite, Guilherme, para não estender, mas o nosso grupo de estudos de Direito e Fraternidade, que é uma rede nacional e internacional, ela vai realizar agora no dia 25 a 27 um encontro em São Paulo, né, sobre a inteligência artificial, se é possível a gente ver ela sob a ótica do princípio da fraternidade. E todos estão convidados. Eu acho até que tinha um convite ali, mas eu não vi. Eu acho que eu pulei. Acho que no 6. Estava no 6? Ó. Aqui, ó, Congresso de Direito e Fraternidade. A Aline vai conosco, representando o grupo de estudos aqui da URGS, em São Paulo. Sim, e também o nosso grupo, agora atualmente o professor Luiz Fernando que está coordenando, amanhã tem um grupo de estudos de fraternidade às 11 da manhã, que é online. Então fica o convite para todos, se alguém tem interesse, né? Estou à disposição também, se quiserem trocar alguma ideia, se quiserem compartilhar alguma ideia de pesquisa, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Faltou uma coisa, como é que tudo isso me ajuda no tribunal? Que era a pergunta inicial, né? Como é que tudo isso me ajuda no tribunal? Vocês podem ver que
é recíproco, né? A minha experiência de tribunal auxilia na minha docência e a minha docência me ajuda a ter uma percepção diferente dos processos, porque eu tenho uma leitura de estudos, né? Como é que eu vou dizer? Não é que é melhor, não é nem melhor nem pior, é diferente, porque a gente vê aquela situação também com uma possibilidade de aprofundá-la no estudo, etc. Também, como eu recebo muito dos alunos ao fazer uma orientação, por exemplo, semana passada eu tinha que falar sobre assédio moral. Imediatamente eu lembrei de um caso internacional que eu tinha trabalhado com um aluno, né? Então, assim, a gente aprende muita coisa sendo professor e aí se prepara, né, uma palestra para servidores ali no tribunal e também para o pessoal da academia. Então a gente recorda de algumas coisas, como é que eu vou dizer, já tem uma bagagem que já vai ficando estocada ali e isso tudo a gente aproveita na vida profissional. Então é isso, desculpe, muito obrigada agora no final. Muito obrigada por suas palavras, doutora. Ficamos muito felizes em te ouvir. E agora eu passo um instante para explicar que nesse primeiro momento a gente vai ouvir as explanações dos convidados e depois, ao final, vamos ter um momento para as perguntas, então fiquem tranquilos. E antes de passar para o nosso próximo convidado, eu vou passar a palavra para o Guilherme Mello, que é o editor-chefe da revista, porque ele tem um aviso. Tá, então, gente, muito obrigado pela presença. A questão é bem simples, a Sofia pediu para eu falar sobre a certificação pelos eventos, então cada evento vai dar para vocês que tiverem assinado ali a lista de presenças 3 horas de extensão, e daí para quem tiver ido em pelo menos 6 dos eventos do seminário, recebe 30 horas. E a única questão é que isso vai passar pelos trâmites internos na URGS, então demora um pouquinho, né, como vocês podem imaginar. Eu acredito assim que em torno de 2 meses, se tudo correr bem, se tiver algum percalço, pode ser que leve um pouquinho mais, mas certamente vai chegar em vocês o mais breve possível. Esse reconhecimento pela presença. Tem algumas pessoas que estão aqui desde segunda com a gente, que nos deixa muito felizes e honrados. Então, é isso, só agradecendo de novo. Muito obrigada. Então, eu abro espaço agora para que o Dr. Rafael Loreto Pinter possa fazer sua fala. Buenas, então, minha gente. Boa noite. Né? Então, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, se respondesses ao meu boa noite, como a noite se mudara no mais cristalino dia. Boa noite. Para mim é uma emoção imensa retornar à igreja. Eu não escondo isso, retornar a essa casa. Aqui mesmo fiz muitas apresentações no mestrado, então eu estou realmente emocionado. Né? Faço uma saudação em especial à professora Luciane Barzotto e professora, até aproveitando o ensejo da sua palestra, deixa eu me ajeitar aqui, da sua fala, o que eu queria destacar aqui? Professor, algo que eu ali na minha ingenuidade, inocência de aluno, né, de acadêmico, eu não vislumbrava na época a dificuldade que é conciliar uma carreira pública com um trabalho de docência e de pesquisa. Meus caros, e agora do lado de cá, na carreira pública, isso é um heroísmo, né? É um ato heróico, porque nós estamos aqui a falar de 3 turnos, por vezes 4 turnos, sábado, domingo, a professora faz grupo de estudo, grupo de pesquisa. Isso, mais do que uma questão de pesquisa, é um ato heróico, é uma crença na pesquisa, e é bem o que a professora falou.
é esse sentimento de eterno aprendizado. Então, eu digo a vocês, né, colegas que somos, enfim, não estou aqui em cima do pedestal e não quero, né, valorizem isso, professores. Isso é um ato heróico, né, e eu estive deste lado e talvez não tinha essa compreensão. Isso é um ato heróico. Então, faça essa saudação especial à professora e esse reconhecimento, professora, desse trabalho, da importância de conciliar a carreira pública também com a docência e a pesquisa. Faço uma saudação também a todos os alunos, né? Eu chamo de colegas, somos colegas, eu sou um eterno estudante da Faculdade de Direito da URGS e me orgulho disso, eu levo essa faculdade no coração, né? Também gostaria de fazer uma saudação especial ao professor Barzotto, um gigante dessa casa, nos engrandece, nos orgulha. 1,94 m. Exatamente, não só de altura, de conhecimento também, e é claro, dispensa apresentações. Faço uma saudação para a minha mulher, senão. Fran conhecia hoje a Faculdade de Direito, então, para vocês entenderem a grandeza disso que trouxe a minha mulher, porque é um projeto que eu acredito. E faço, é claro, uma saudação à equipe da Raça Vera, Guilherme, nosso editor-chefe, Sofia, Luísa. É muito para mim emocionante ver que esse projeto que nós tocamos lá em 2016, no Natal de 2016, 2017, ali na virada do ano, seguiu, é muito importante. E aproveito esse ensejo para dizer a vocês o seguinte, tá? Eu não tenho dúvidas de que a revista foi a minha maior contribuição dentro da Faculdade de Direito da URGS. Nenhuma pesquisa, o meu mestrado, nada é maior que isso aqui. Porque a revista, a nossa Res Severa Verum Gaudium, ela transcende a mim, transcende ao Augusto, que é um outro pesquisador gigante, um gênio, ao Matheus Machado, que foi nosso editor-chefe, ao Arthur Hack, outro gigante, editor-chefe também, ao Matheus Pereira Rocha. Isso transcende. Nós temos aqui já diversas gerações de alunos que seguem esse legado que é nosso. Isso aqui é nosso, é um projeto nosso, nós temos que nos orgulhar disso. E se eu conseguir passar para vocês, minha mulher não me deixa mentir, essa paixão que eu tenho pela Raça Vera, eu fiz o meu papel, eu cumpri o meu papel aqui hoje. Eu tenho muito orgulho na carreira da nossa Raça Vera e para mim é uma emoção muito grande ver que a gente está no volume 10 e mais um seminário de pesquisa. Uma professora do tamanho que é a professora, do tamanho de genialidade que é a professora Luciane Barzotto, palestrando em nome da nossa Raça Vera. Então, assim, parabéns a todos que participaram. Falei diversos nomes, mas também tem o pessoal da primeira geração, os nossos fundadores, os pais fundadores. Nós somos os pais refundadores, a gente brinca. O Bruno Coleira, enfim, o Frodo, amigo do outro colega. É um trabalho que passa de geração a geração, que se perpetua e tem de se perpetuar. Então, parabéns. E tá lindo esse volume 10, eu vi lindo, espetacular. Parabéns mesmo, tá? Com o coração. Bom, falei já bastante sobre a Raça Vera. Vamos lá, falando sobre a questão mais especificamente do objeto da nossa palestra, né? Quando o Guilherme mandou um e-mail e convidou, olha, nós vamos fazer um seminário de pesquisa, deixa eu colocar meus óculos aqui, sobre a relação da pesquisa acadêmica, a influência dessa pesquisa acadêmica com a tua atuação profissional, enfim, no sistema de justiça, né? Atuantes que somos, né, professora? E eu fiquei, bom, qual que é a relação hoje? E eu vou ser bem sincero e franco com vocês, sabe? Eu venho já, estou mais de 2 anos no Ministério Público e eu acho que os primeiros anos, até a professora sabe, né, mencionou sobre isso, são muito corridos, né? Nós temos estágio probatório, né? Eu sou
eu sou ingresso do 49º concurso do Ministério Público, concurso que terminou em 2023, né, recém saído do financiamento. Então é um período, e eu vou ser bem franco, né, difícil, né, professora, e de pouca produção acadêmica, eu vou ser bem sincero. E aí veio o Guilherme e disse: meu caro, nós queremos uma palestra de pesquisa. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora que eu estou aqui nesse gabinete denunciando e fazendo plenário e tudo mais, o que eu vou falar? E aí foi que eu pensei no seguinte: pera lá, eu sou um pesquisador que virou promotor de justiça, e isso eu vou ser muito franco, e que agora, como promotor de justiça, eu venho me reencontrando como pesquisador. E mais especificamente, numa área de atuação, que é a área de atuação do Tribunal do Júri. E aí vem a questão, né? Esse é o fio das miçangas, como vai dizer o Mia Couto, que me faz ligar a minha pesquisa acadêmica lá de 2015, professora, lá nos grupos de estudo, nos grupos de pesquisa de processo civil ainda, com a minha atuação profissional 10 anos após, como promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o fio das miçangas. E agora eu vou tentar colocar uma a uma as miçangas desse fio, que nem o fez o Mia Couto lá no célebre livro dele. Isso é paradoxal. Por que esse sujeito vem aqui, no panteão sagrado, falar que se reencontrou como pesquisador no Tribunal do Júri? Vamos lá. Quando a gente pensa em Tribunal do Júri, enfim, não sei se alguém já teve contato, a gente pensa naquela coisa teatral, que vai um promotor, faz um teatrinho e tudo mais. A gente não pensa numa atividade de pesquisa, uma catalogação, referencial bibliográfico, pesquisando, mas o que tem a ver? Morte, sangue, faca, revólver, pistola, não tem nada a ver com pesquisa, é o que a gente pensa. E muitas vezes nós somos até induzidos a pensar desse jeito, né? Por uma visão que, talvez até por um certo afastamento da teoria ecoprática no Tribunal do Júri, de que é outro mundo, não tem nada a ver com teoria, não tem nada a ver com pesquisa, é como se fosse um cachorro sem mato, sem teoria. E o fato é que já como pesquisador, professora, lá em 2015, fiz diversos grupos de pesquisa que são, de fato, o nosso primeiro contato com a atividade de pesquisa. Eu estudei bastante direito comparado, a figura do processo norte-americano e sua comparação, é claro, com o processo brasileiro. E claro que, falando de processo norte-americano, a gente se depara com a figura do tal do júri, né? E foi nessas pesquisas, assim, tanto com o professor Daniel Mitidiero, depois com o professor Scarparo, que eu verifiquei a existência deste procedimento extremamente complexo, né? Que vai trazer uma ideia de trial, depois uma ideia de pre-trial, né? Julgamento ou pelo juiz ou pelos jurados, que nos Estados Unidos é extremamente caro, possui diversos caracteres próprios. E diante desse fato, na minha própria pesquisa acadêmica, né, meus caros, eu comecei a derrubar alguns mitos. O primeiro deles, e nós temos pesquisas empíricas a respeito disso, que é: julgamento pelos jurados é ruim. Não, existem pesquisas empíricas
nos Estados Unidos comprovando isso. Né? Mas, é claro que eu nunca tinha tido contato prático com o Tribunal do Júri. Eu era um defensor do Tribunal do Júri, inclusive eu defendia e sempre, aqui mesmo nesse Panteão, na cadeira do professor Daniel Montidiero, que é inclusive outro gigante, outro gênio, defendia aqui essas diferenças de procedimento muito claramente, né? O processo norte-americano com o processo brasileiro, inclusive em termos culturais, e aqui falando, lembrando um pouco do professor Galeno Lacerda, né? Outro mito, outro gigante. E eu nunca tinha tido essa atividade prática. E eu ficava até falando, né, na época que eu estudava para concurso, já pretendia ingressar na carreira do Ministério Público, que era um sonho mesmo, era uma atuação prática no Tribunal do Júri que eu gostaria de ver se eu estava à altura dessa atuação no Tribunal do Júri. Porque uma coisa é pesquisar, teoricamente, outra coisa é nós estarmos lá. Né? E quis o destino, quis a vida, esse nosso bem maior, a vida, que eu fosse aprovado para promotor de justiça, justamente no meu estado, e hoje que eu pudesse viver na prática o Tribunal do Júri, na lida diária de denúncias de plenários, de audiências. E foi aí que eu descobri, meus caros, que o Tribunal do Júri é um constante pesquisar. Constante. O Tribunal do Júri, ele é um laboratório social. Esse exercício democrático da jurisdição no âmbito do poder judiciário, de nós entendermos o nosso semelhante, é extremamente complexo. Porque o Tribunal do Júri é complexo, envolve diversas matérias, não basta eu dominar o 121 do Código Penal. O promotor que vai fazer um júri, professor Marzotto, ele precisa entender de diversas matérias, ele precisa entender de psicologia, medicina forense, balística, sociologia, filosofia, antropologia na seleção de jurados, história, literatura, religião e, é claro, direito penal, mas até mesmo direito civil e, por que não, direito do trabalho. E não adianta a gente entrar nessa seara do Tribunal do Júri cheio de respostas. Como bem disse a doutora aqui e a Sofia também, o que importa são as perguntas. E são as perguntas que vão nos levar além. E é essa complexidade perplexa do Tribunal do Júri, porque a gente tem essa visão inicial de que não é algo complexo em si, que é algo mais teatral, a gente não vê o que está por debaixo desse iceberg, de uma exposição do promotor e da defesa também, porque não, é claro. Essa complexidade paradoxal é que me fez perceber, Guilherme, que me fez responder a tua pergunta. O que eu trago daquele estudante que participava de grupos de pesquisa, de grupos de estudo, que era apaixonado teoricamente por Tribunal do Júri, por que não, na minha prática, é perceber e me ver hoje como promotor de justiça, atuante no Tribunal do Júri, na comarca de Parobé, como um pesquisador. E professora, hoje a minha biblioteca no gabinete ela é composta basicamente de livros que vão de balística, de história. Minha mulher já começa a concordar aí, porque ela sabe, balística, nós temos livros de sociologia, tudo relacionado a esse fenômeno fantástico que é a defesa da vida e, é claro, né, a defesa, por que não, da inocência de alguém acusado.
essa complexidade paradoxal e me fez perceber que o promotor do júri está sempre, meus caros, em constante atividade de pesquisa. Cada plenário é uma pesquisa árdua, e a minha mulher não me deixa mentir. Ela sabe quantos finais de semana, quantas noites, quantos turnos, né? Eu fico em volta, não só do estudo do caso, mas do estudo da psique, do estudo, às vezes, da região, de tudo que envolve o caso, de tudo que envolve aquele fenômeno complexo. E aí eu me vejo como um pesquisador. Guilherme, Sofia, toda a bagagem que eu aprendi lá nos grupos de pesquisa, esse duvidar, a única certeza de saber que eu não sei nada, né? E como diria Manuel de Barros, né, professor, o meu fado é de não saber quase tudo. Ou seja, nós vamos sempre estudando, comprando livros, indo atrás de bibliografia, catalogando, referenciando, marcando. Façam parte da nossa revista, façam parte dessa história da qual todos nós aqui, todos nós nos orgulhamos. Muito, muito obrigado. Só tem 2 jabás finais aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro jabá. Nós temos estágio aberto lá na Promotoria de Justiça de Parobé, que pode ser online, tá? Quem quiser, nos procure. Pode trabalhar comigo, tem uma vaga. Outra questão, eu trouxe um livro aqui.